Olá pessoal, Hello World! Nós estamos agora na aula 45 do curso da SOS, desenvolvendo sistemas operacionais simples, e vamos dar continuidade aqui para alterar os valores da tabela de partição, seguindo a perspectiva do nosso sistema operacional KidOS, e fazer o resto da explicação dos cálculos aqui, ok? Então vamos começar. Beleza, pessoal. Então, o que nós entendemos aqui na aula anterior? O HCS inicial, que é cabeçote 0, cilindro 33, setor 32. E aí, nós calculamos, nós dividimos pela quantidade de bytes de setor, a quantidade de deslocamento de bytes do início da LBA, que é 1.048.576. E obtemos a quantidade de setores inicial lógico, né, da partição. E aí, para a gente saber a diferença, nós precisamos subtrair quantidade de setores total menos o quê? Menos o setor inicial aqui na tabela de partição, que deu a diferença de 31 setores. E aí, multiplicando o cilindro vezes a quantidade total de setores, menos a diferença, temos 2.048 setores exatamente, certo? E aí, para a gente saber a quantidade de cilindros aqui, que é 33, nós devemos também saber dividir a quantidade de setores lógicos inicial da partição, 2048, pelo valor de quantidade de setores por cada trilha, menos o setor da MBR, que é 1. E aí nós temos o setor inicial de cilindro, que vale o valor hexadecimal 21 e o valor decimal 33, ok? E aqui é para saber o deslocamento 1024, ok? Então a gente explicou isso na aula anterior. Vamos agora explicar a partição pelo DiscPart, como funciona. Como nós temos aqui, nesse arquivo aqui, ó, vamos ter aqui a geometria ali pelo KidOS, a quantidade de setores lógicos do pendrive, certo? Que equivale a EE2000. EE2000 na calculadora, em hexadecimal, é o quê? EE2000, que vale ao valor decimal 15.665.760 setores lógicos, certo? Ok. Então, a gente vai diminuir menos 800 em hexadecimal, que equivale a 2.048 setores, né? Para saber a quantidade de setores lógicos da partição, certo? E nós temos o valor EE1800, ok? EE1800, EE1800 em decimal, que vale a 15.603.712, certo? Aqui, nós vamos pegar, para a gente saber a quantidade de cabeçotes, né, devemos pegar a quantidade total de setores lógicos do disco, do pendrive, certo? 15.605.760 setores lógicos, dividido pela quantidade máxima de setores, 63, dividido pela quantidade de trilhas obtidos aqui no cálculo de exportação de bits. A gente teve aqui 970, certo? Então, de 0 a 970 deu 971 cilindros. Então, nós dividimos aqui o valor por 63 e por 971 cilindros. Temos a quantidade de cabeçotes, 255 cabeçotes. Se a gente dividir o valor de setores lógicos do disco por 63 setores por 255 cabeçotes, nós temos a quantidade de cilindros. E se nós dividirmos esse valor aqui de setores lógicos por a quantidade de cilindros pela quantidade de cabeçotes, nós temos a quantidade de setores exatamente, certo? Então, para a gente confirmar esses cálculos, 15.665.760 dividido por 63, dividido por 971, dá exatamente 255 cabeçotes, ok? Vamos copiar esse valor. 15.605.760 dividido por 255, dividido por 63, nós temos 971 cilindros.
e esse valor aqui. Dividido pela quantidade de trilhas, dividido pela quantidade de cabeçotes, nós temos 63 setores, ok? Então, todos os cálculos da quantidade de setores lógicos lido lá do pendrive, dividindo pelos cabeçotes e trilhas de setores, nós damos sempre aos mesmos valores. 255 cabeçotes, 971 cilindros e 63 setores. Essa é a quantidade, essa é a geometria de disco desse pendrive de 7.620 megabytes, certo? Como nós vimos lá no Disk Parts. Ok? Então, o que a gente deve fazer? Nós subtraímos essa quantidade de setores lógicos, né, que a gente leu lá do disco OS, menos 2048 setores, que é a quantidade de setores de deslocamento de bytes, como nós vimos aqui no Disk Part, certo? E dá esse valor, 15.603.712 setores, que equivale a E1800 em hexadecimal, certo? Esse valor aqui é o valor que nós colocamos lá na tabela de partição, que é o tamanho final da partição. Esse é o tamanho de setores lógicos da partição, certo? Tamanho de setores lógicos. Se a gente multiplicar vezes 512, aqui nós temos uma fórmula para saber a quantidade de megabytes dessa partição. A gente multiplica aqui a quantidade de setores, certo? A quantidade de setores dessa partição, que é a quantidade resultante do cálculo anterior, vezes 512 bytes por setor. E nós temos nesse cálculo aqui, nós temos um valor de bytes dessa partição, valor de bytes total dessa partição. Dividimos esse valor de bytes dessa partição dividido por 1024, dividido por 1024, nós temos 7.619 megabytes. Esse é o tamanho da partição. Esse é o tamanho dessa partição aqui, certo? Que está aqui equivalente no Disk Part também, ó. 7.619 megabytes, né? Com o deslocamento de 1024 kilobytes, ok? Num tamanho de disco total de 7.620 megabytes, ok? E aqui essa é a partição do Disk Part. Agora nós vamos focar na partição do KidOS. Como será a partição do KidOS? Em vez de a gente subtrair o deslocamento inicial de 2048 setores, como está bem aqui no KidOS 800, nós vamos subtrair menos 4. Nós vamos ter o deslocamento inicial de 4 setores. O quê? O setor da MBR, que é o setor 0, mais 3 setores, certo? Então, o offset inicial da nossa partição vai ser 3. Então, a VBR vai estar a partir do setor 3, certo? A partir do setor 3. Como nós definimos, né? Como nós definimos aqui, aqui não, nós vamos definir lá na VBR, certo? O setor, a LBA size, a gente vai ter aqui EE1800, certo? E aqui nós vamos ter o valor 3, ok? Então vamos criar uma definição aqui, chamado offset LBA, certo? Eco igual a 3, certo? 3. Agora vamos colocar aqui 1.536 bytes de deslocamento, certo? 1.536 bytes de deslocamento. Então vai ser aqui 003. Vamos alterar o deslocamento aqui, 003. A partir do setor 3 vai estar a nossa partição, certo? Só que aqui o cálculo vai mudar. Aqui nós subtraímos menos a quantidade de setores da partição do Disk Part. Só que da partição do KidOS vai ser 4 setores. Por quê? Porque vai ser exatamente esse é o tamanho da LBA que vai estar bem aqui, não vai ser E1800. Porque aqui o setor inicial, a LBA inicial mudou. Então essa é a fórmula exata aqui, ó.
tamanho da LBA vai ser o tamanho megabytes do disco vezes 1024, certo? Vezes 1024 dividido por 512 menos início do offset mais 1, certo? Então, nós temos aqui menos 4, né? O tamanho aqui de setores lógicos, menos 4, vai dar 15.605.756 setores lógicos. E aí vai ser o tamanho lógico da partição, que vai ser EE1FC. EE1FFC, certo? Então vamos colocar aqui EE1FFC. Só que vamos criar aqui um LBA size. LBA size echo. E vamos dar um 0x00, que é 4 bytes esse tamanho aqui, certo? Vamos dar aqui um comentário. Tamanho lógico da partição, certo? Tamanho lógico da partição equivalente a LBA size. Então vamos colocar aqui LBA size, certo? Ou a gente poderia fazer uma forma melhor aqui. Como aqui na BPB está definido LBA size aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui a LBA size, ela vai ter o tamanho do total de setores. Total de setores aqui é o quê? Número de setores aqui do pendrive é equivalente a EE2000, certo? EE2000 é equivalente a 15.605.760 setores lógicos. Então vamos definir aqui o EE2000. Em LBA size aqui em cima, que a gente já criou nas outras aulas, certo? Então vamos colocar aqui total sectors. Pronto. Total sectors vai estar definido aqui com quantidade de setores, certo? Vamos definir aqui na BPB total sectors. Total sectors, que é a quantidade de setores, ok? Quantidade de setores. O que acontece na quantidade de setores aqui em total sectors? A gente deve diminuir aqui na tabela de partição. A LBA size vai ser aqui total sectors menos o quê? Menos offset L mais 1, certo? Offset L mais 1. Então, quantidade de setores, que é EE2000, certo? Menos 3, que é o início da partição, como definimos aqui, ó. Mais 0, mais o setor 0 da MBR. Então, 3 mais o setor 0, que é 1, fica 4, certo? Então, total de setores menos 4, como nós estamos vendo aqui, ó, dá a quantidade de EE1FFC, ok? Que vai estar definindo de LBA size, o tamanho da LBA da partição, ok? E aqui nós vamos definir como offset L, que é o deslocamento. Vamos colocar aqui para ser mais fácil de identificar, 0x EE1FFC, ok? Que é o tamanho lógico da partição. Então, pronto. Então, aqui está exatamente a nossa partição lógica. Agora, nós devemos mudar o endereço físico aqui também. Vamos zerar o cilindro, endereço inicial, né, o HCS Begin. Aqui não vai começar do cilindro 33, do cilindro 32 como antes, que era 2048 setores lógicos. Agora a gente vai começar aqui 03, exatamente, né? Exatamente do setor 3, certo? Então, vamos deixar 0 e setor 3, ok? Esse é o endereço inicial. Então, vamos lá. Como constitui aqui nossa tabela? Flag 80 em hexadecimal, com o último bit setado. 80 em hexadecimal é o que aqui? Vamos abrir a calculadora novamente, que nós fechamos aqui. 80 em hexadecimal, equivalente a 100000000. Quando o bit 7 é setado para 1, é porque a partição é ativa. Quando ele é zerado, é porque a partição é inativa, certo? Então, como é 80,
nós temos a partição ativa, inicializável. Qual HCS inicial? Cabeçote 0 inicial, cilindro 0 inicial e setor inicial 3, certo? Setor inicial 3, que equivale ao número lógico também 3, certo? Definido em offset L, 1536 bytes de deslocamento, que vai apontar lá no disk byte, no disk port, em vez de ser 1.048.576 bytes de deslocamento, vai ser exatamente 1536, ok? Tipo de partição 0B, que é do tipo FAT, precisamente do tipo FAT32, mas a gente vai usar esse tipo para enganar aqui basicamente o tamanho da partição, certo? A gente vai usar um tamanho de partição maior. HCS final, né, vai ser 255 cabeçotes, que vai do cabeçote 0 até o cabeçote 254. 971 cilindros, que vai do cilindro 0 até o cilindro 970. 63 setores por cada cilindro, que vai do setor 1 até o setor 63. Porém, a quantidade de setores total do disco conta mais um, que é o setor da MBR, que é o setor 0. Certo? Aqui nós temos o offset inicial, deslocamento, como eu falei, e o tamanho LBA da partição. O tamanho de setores LBA, certo? O tamanho de setores LBA, lógico, que equivale a total de setores, certo? Que é EE do 2000 menos o offset inicial, que é 3, mais um setor da MBR, que vai ser 4, certo? Então, menos 4 vai dar o LBA size, que vai ser equivalente a esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. 15.605.756 setores lógicos. A esse valor hexadecimal, certo? Deslocamento em bytes, 1536. 1536 bytes é você somar a quantidade de bytes de um setor vezes 3 setores. 512 bytes menos 3 setores, que é o deslocamento inicial aqui, dá exatamente 1536 bytes de deslocamento, certo? Vamos ver o tamanho do disco aqui, ó. O tamanho do disco aqui é 7.620, certo? 7.620 megabytes. Não, errado. Eu coloquei em hexadecimal aqui. 7.620 megabytes em hexadecimal, certo? Vamos multiplicar ele vezes 1024 vezes 1024. Vezes 1024 vezes 1024. Nós temos aqui a quantidade de bytes do pendrive, certo? A quantidade de bytes do pendrive. 7.990.749.720 bytes. Isso dividido por 512 vai ser a quantidade de setores. Dividido por 512. Pronto. Nós temos a quantidade de setores lógicos do pendrive. 15.605.760 setores lógicos, como a gente viu aqui no arquivo. Em hexadecimal vai ser EE2000, como mostrado do próprio KidOS aqui, o KidOS pronto, que nós utilizamos a função de leitura de parâmetros setores. Ok? Tá ok, vamos voltar para o decimal. E aí nós devemos diminuir menos início offset, que é 3, mais 1. Início offset, que é 3, mais 1 é 4. Então diminua menos 4. Pronto. Aqui é o valor de setores lógicos da partição. Em hexadecimal, EE1F FC. Se você quiser fazer esse cálculo ao inverso, você deve somar mais a quantidade de setores, mais a quantidade de setores iniciais, que vai ser mais 4, 3 mais 1, claro, né? E aí, você deve multiplicar vezes 512. Pronto, quantidade total de setores, quantidade total de bytes do disco. Certo? Você deve dividir por 1024 e dividir por 1024. Pronto. Nós temos o tamanho total do pendrive, que é 7.620, certo? 7.620. Se você pegar esse valor aqui, certo? Esse valor aqui, dividido por 512,
Não, vezes, eu fiz errado. Esse valor aqui, que é o tamanho da LBA, né? O tamanho da partição, vezes 512, dividido por 1024, dividido por 1024, nós temos o tamanho da partição, que é 7.619, certo? 7.619 megabytes, que é o nosso tamanho da partição. Ok, galera? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho o boot MBR pronto, nós temos o boot MBR, a tabela de partição, já está pronta, certo? Aqui nós já definimos alguns valores da BPB, certo? Total sectors, nós alteramos aqui. Quantidade de trilhas por cabeçote, 971, certo? E eu vou utilizar um KidOS que eu já tenho pronto aqui, na pasta KidOS. Não é um KidOS pronto, mas é um KidOS já adiantado. Eu utilizo ele como base para mostrar a aula para vocês, certo? Eu mostro a aula para vocês, o esquema todo, tudo organizado, aula por aula, a partir dessa pasta do KidOS, certo? Então eu vou compilar esse KidOS no pendrive, vocês vão ver lá no Diskpart como vai estar a nossa partição, certo? E eu vou pular a aula aqui. Ok, depois de eu montar aqui o pendrive, certo? Aqui eu vou abrir aqui o KidOS, né? Aqui nós temos aqui o volume, eu tenho um volume aqui, o KidOS, certo? E o que acontece? Tem um pendrive aqui plugado. Eu vou abrir aqui o Diskpart, vou abrir novamente o Diskpart aqui, Diskports, listar o disco, list disk, select disk 5, 7620 megabytes, list partition, pronto. Essa aqui é uma partição feita pelo próprio KidOS, certo? 7.619 megabytes. Olha o deslocamento, 1.536 bytes, assim como nós vimos aqui no arquivo, certo? O deslocamento aqui, ó, é de 1.536 bytes, 512 vezes 3, que equivale ao setor 3, certo? 1.536 bytes de deslocamento, ok? Partição 1, vamos selecionar aqui partição 1. Vamos ver os detalhes da partição. Olha só, volume 6, letra D do volume, rótulo do volume, que é a label, né? KDS.volume, sistema de arquivos FAT, removível, é tipo removível, tamanho 7.619 megabytes e estado íntegro, certo? Olha o tipo 0B, oculto não, ativo sim, deslocamento em bytes, 1536, que equivale ao setor lógico 3, certo? Vamos ver o sistema de arquivos, file system, FAT, tamanho da unidade de alocação, 512, ou seja, setores por cluster, certo? Cada cluster temos 512 bytes. Aqui no tipo de formatação, NTFS, nós podemos ter um setor, um cluster de 512 bytes, um cluster de 1024 bytes, um cluster de 2048 bytes, 4096 bytes, que é padrão, que equivale aí a 8 setores, certo? 8 setores por cluster. FAT32, nós começamos de 2048 setores, 2048 bytes, 8 setores por cluster, 4096 bytes cada cluster, certo? E assim por diante. Esse FAT já começa com 512, certo? Assim como o FAT16 e FAT12 já pode começar com 512 bytes também, que é um cluster, um setor por cluster. Assim como nós definimos aqui no nosso BPB, um setor por cluster, ok? Detail disk, nós temos a mesma coisa. Detail partition, vamos ver aqui exatamente detail disk. Identificação de disco 0000, certo? A gente até pode definir aqui a identificação de disco como 00000000, ok? Podemos deixar zerado aqui também, ok, galera? Então é isso aí, gente. Essa é a partição. Esses são os cálculos, ok? Vocês podem fazer esses cálculos aqui, rever esses cálculos aqui, a exportação de bits de setor para cilindro, você exporta os bits de setor para cilindro, e aí você obtém os valores reais de quantidades do endereço físico final da tabela de partição, certo? E aí você tem alguns cálculos aqui para descobrir a quantidade de setores, né, do Diskpart e assim por diante, certo?
Então essa é a lógica, essa é toda a lógica para vocês criar a tabela de partição. Então, entendendo os cálculos, entendendo a lógica, você pode estudar isso, rever esse vídeo várias vezes, entendendo a lógica de como funciona essa tabela de partição, você pode criar várias outras partições. Eu mesmo, eu já tinha criado as 4 partições primárias aqui, certo? Mas decidi criar uma só partição com o tamanho inteiro do pendrive, para ficar mais fácil de trabalhar, certo? Mas vocês podem dividir esse tamanho, o tamanho do pendrive, e criar partições divididas, ok? Para criar a partição 2, com essa divisão, partição 3, e iniciar o offset, né? O deslocamento da segunda partição a partir da primeira partição, e a terceira a partir da segunda partição, e assim por diante, certo? Então, esse aqui é um tipo de desenvolvimento estático que nós estamos fazendo, ok? Nós utilizamos aqui a tabela de alocação FAT, certo? A tabela de alocação de arquivos FAT. Tudo, a área de diretórios, o FAT, a área de dados, tudo a gente faz alocação fixa, certo? Tudo é uma alocação fixa. Então a gente definimos aqui via código assembly com alocação fixa, ok? Só que este sistema também pode ser feito como uma alocação dinâmica, ok? Identificando o tamanho do disco e criando o sistema de arquivos relacionado ao tamanho de disco. E esse é um tamanho dinâmico, certo? Mas isso a gente não vai fazer por agora. A gente vai fazer tudo baseado em uma alocação fixa com os valores pré-determinados no BPB, certo? E os valores também pré-determinados aqui na partição. Se a gente quiser alterar essa partição por um sistema em assembly, nós também podemos fazer, certo? É só reescrever esses valores em disco aqui, ok? Na MBR. Então, galera, por hoje é só essa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e revejam se vocês não entenderam. Reestudem novamente, certo? Todas essas lógicas explicadas. E se inscrevam no canal para vocês acompanhar mais conteúdos. Que a próxima aula a gente vai começar a introdução da VBR, certo? Na verdade, a gente vai fazer uma aula da VBR, uma aula rápida da VBR com a estrutura BPB e também alguns carregamentos do FAT, alguns inícios do carregamento do FAT diretórios. Porém, eu estou pensando aqui se a gente faz primeiro uma aula fazendo a alocação do FAT da área de diretórios para a gente poder entender os cálculos de diretórios depois, certo? A gente vai fazer os cálculos de diretórios baseado naquela alocação que a gente fez. Então, eu estou pensando aqui se a gente faz primeiro as aulas do FAT. Então, a gente vai fazer uma aula da VBR e depois a gente vai pular para a aula criando FAT, criando a tabela de alocação de arquivos, área de diretórios, área de dados, alocando, certo? No assembly. E depois a gente vai pular para o VBR, saltar para o VBR novamente, criando os cálculos de diretórios, certo? Então, a gente vai deixar isso para as próximas aulas, beleza? Então, espero que tenham gostado e até mais. Falou!